é que você faça um vídeo exatamente como este aqui. O conteúdo não veio, ou pelo menos em mente agora. A ideia genial não veio, mas eu gravei. Tá aí, tá gravado. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Aqui é Rafael Caetano novamente no Movimente o Cavalo. Pessoal, passei esse feriado todo lutando muito para estar aqui com vocês. Porque assim, a gente fica sempre se perguntando o que eu vou falar diante da câmera, diante nesse momento ainda poucas pessoas que acompanham esse canal. Eu quero falar algo que os ajude, eu quero falar algo que os edifique, eu quero falar algo que viralize, enfim, algo que abranja o maior número possível de pessoas, mas difícil é porque a gente tem que encontrar, pelo menos nisso que a minha cabeça tá se apegando nesse momento, a gente tem que falar aquilo que a gente fala sem a câmera estar ligada. É claro que eu não estou falando isso de forma geral, falar tudo que eu falo com a câmera desligada, mas falar aquilo que em algum momento a gente se disponibiliza a ajudar outra pessoa, que nos pede conselhos, que nos pede alguma ajuda, ou que você tem que orientar alguém quem trabalha com você, alguém do seu time, quando você tem que falar de um assunto específico e você tem grandes conhecimentos sobre esse assunto. Provavelmente o ideal seria alguém ligar a câmera naquele momento e pegar a sua argumentação, né? E pegar o assunto da forma que você está trazendo e fazer com que depois edita esse vídeo, enfim, e coloca lá, né? E passa a disponibilizar para as pessoas através de um canal como este. Mas ainda assim, pessoal, muito difícil, porque teria que ter um cinegrafista te acompanhando o dia todo, teria que ter algumas situações de vida que não é todo mundo que tem, ou que nem faz sentido ter também, né? Mas, independente de qualquer coisa, eu me dispus a ter esse canal, eu me dispus a trazer conhecimento a vocês, eu me dispus a discutir com vocês, ou a usar isso aqui para dar uma esvaziada na mente daquilo que é importante, e se de alguma forma isso possa ajudar várias pessoas ou o maior número possível de pessoas, eu tenho que continuar gravando, produzindo e trazendo aqui para vocês. Mas confesso a vocês que não é fácil, porque na hora que a gente quer mostrar ou definir um conteúdo específico para trazer, as ideias simplesmente não vêm. Ou as que vêm parecem não fazer tanto sentido assim, tudo. Mas eu creio que eu não devo ser o único, né, nesse tipo de situação. Eu acompanho alguns youtubers que trabalham essa questão com muito afinco e tudo, e pessoas que têm conteúdos diários, semanais. Eu acho que tem alguns com conteúdos diários, às vezes entram nesse questionamento que eu estou trazendo aqui para vocês, porque ainda que no meu caso, acho que talvez esteja muito cedo, né? Eu tenho ainda alguma dezena de vídeos postados aí no canal, ainda que sejam poucos, mas já estou vivendo essa crise de conteúdo. Não por não os ter, mas por não ter encontrado a veia de como trazer aqui para vocês. Eu lembro que, acho que se eu não me engano foi no início de 2021, eu fui convidado para fazer um treinamento online, para produzir um treinamento online de acordo com os meus conhecimentos de liderança e de como conduzir grandes empresas. Eu lembro que eu fui convidado cerca de 40 dias antes da gravação, e eu fui roteirizar o treinamento coisa de 12 horas antes da gravação. Não me orgulho disso não, tá? Mas eu bem me lembro que eu estava muito atarefado na companhia onde eu estava. Eram momentos muito duros, né? Eu tinha acabado de
sair da segunda onda daquele negócio lá. Sair não, entrar, né? Que isso foi em dezembro para janeiro de 2020. Dezembro de 20 para janeiro de 21. Então tinha acabado de entrar na segunda onda daquele assunto que vocês sabem qual é. E naquele momento estava responsável por mais de 1.000 pessoas na estrutura que eu tomava conta. E isso demandava muita coisa. E decisões muito duras. Estudar muito o que fazer para tomar essas decisões. Aprová-las dentro da companhia o tempo todo. Então, assim, eu não tive tempo mesmo para produzir. Ou para roteirizar. Ou talvez tive, mas não consegui perceber qual tempo seria esse. E quando me dei conta, eu ia passar o outro dia, pelo menos a parte da manhã do outro dia todo gravando esse treinamento, e eu não tinha roteirizado nada. E fui lá, roteirizei. Deu, se eu não me engano, 22 aulas de pouco de entre 7 a 10 minutos. E gravei o conteúdo, e eu vou dizer para vocês, se eu tivesse acesso àqueles vídeos, e não tenho, porque o contrato que eu assinei permitiu que aquele conteúdo fosse somente multiplicado pelo pessoal que gravou o treinamento. Se eu tivesse aquilo, eu teria 22 vídeos aí, alguns deles, pelo menos metade deles, muito bons e que já trariam a robustez considerável aqui para o canal. Então, se eu considerasse que eu faria uma postagem uma por semana, eu teria metade do ano de conteúdo, isso que eu produzi numa parte da manhã e início da parte da tarde. Eu estou dizendo isso porque, na verdade, a pressão do tempo, a pressão de fazer, ou a necessidade, o compromisso de fazer algo, é o que facilita a gente produzir produzir aquilo que precisa ser feito. Então, o que me impede de pegar um dia todo como esse e gravar 20, 30, 40, 50 vídeos? Ou que grave um com extrema qualidade? Nada. E por que eu ainda não fiz isso? Gente, eu posso garantir para vocês que não é preguiça. Não é não querer fazer, não é. Mas a gente... Os pássaros aí fazendo algazarra aí, mas enfim. Preguiça não é, pessoal. Falta de conteúdo, tão pouco. A questão é que ligar uma câmera, um compromisso genuíno de somente falar e trazer algo que contribua ou que permita a gente trazer com segurança, não é fácil. A gente se autoanalisa o tempo todo, a gente fica preocupado se isso vai ajudar ou não, se faz sentido ou não, se as pessoas vão querer acompanhar ou não. Mas a gente tem que ligar aquele negócio que começa com F e termina com SE, né, para que isso seja produzido, seja colocado, e aquilo que poder ajudar alguém, a pessoa acompanhe e pronto, e segue a vida, coloque. Porque não duvido que alguém esteja passando, que vai acompanhar esse vídeo, que esteja passando algo parecido. Você tem a intenção, né, de produzir conteúdos. Mas ainda assim, pessoal, o vídeo tem que se propor a ajudar de alguma forma. Eu tô aqui colocando um problema, mas qual seria a sugestão para que isso não aconteça? É que você faça um vídeo exatamente como este aqui. O conteúdo não veio, ou pelo menos em mente agora. A ideia genial não veio, mas eu gravei. Tá aí, tá gravado. E eu vou sentar no meu computador, editar rapidinho e colocar no YouTube. Pronto. Esse é o compromisso. Isso aconteceu. Houve esse destravamento deste momento, deste fim de semana, deste dia. E que muito provavelmente eu vou desligar desse vídeo aqui e vou gravar um outro. Mas eu precisei gravar esse. E esse vai subir. Esse vai pro canal. Não porque talvez o outro seja melhor, ou o próximo, tudo, mas ele vai porque ele representa um processo. Ele vai porque representa... Foi preciso existir esse para existir os próximos. Por isso que ele vai pro canal. Então, pessoal, esse vídeo aqui é para que você
que esteja passando por isso, ou tenha a mesma intenção do que eu, de manter um canal desse ativo e tudo mais, independente de qualquer coisa, você sempre grave o primeiro. Gravou, suba ele. Claro que lá na frente, em algum momento, você vai gravar vídeos como esse, você não vai precisar subir. Você vai estar muito bem resolvido. Mas grave, para você ter o próximo. Esse é o vídeo que destrava o próximo. Valeu, pessoal. Então, ótimo dia para vocês. Continue acompanhando o canal. Estou me estruturando mentalmente para me trazer grandes coisas aqui para vocês, mais estruturado, tudo, e continue acompanhando a gente. É um grande esforço do lado de cá para um pequeno esforço de vocês. Ative o sininho, se inscreva no canal e curta esse vídeo, por favor. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço.